Você já ouviu falar do cangaceiro que escapou das garras de Lampião e mudou o rumo do sertão? Pois bem, o nome dele não é como o de outros cangaceiros. Ele não foi lembrado por sua bravura nas batalhas ou pela sua força de guerra, mas sim pela sua astúcia e coragem silenciosa. E foi isso que o fez escapar de uma das caçadas mais implacáveis de Lampião. Mas antes de falarmos da fuga, é preciso entender o que o levou ao cangaço e o que aconteceu quando ele se encontrou com o maior nome do sertão. Ele não nasceu para ser cangaceiro. Filho de um vaqueiro simples, aquele homem, como tantos outros, viu o sangue derramado nas mãos de coronéis implacáveis. Não foi o desejo de fama que o fez pegar em armas, mas a necessidade de vingança, a necessidade de justiça em um sertão onde ninguém se importava com o pobre e o injustiçado. Mas quem poderia imaginar que esse jovem cangaceiro, com o brilho nos olhos e o rifle em punho, se tornaria um dos poucos a escapar das mãos de Lampião? E é isso que você vai descobrir hoje. Como o cangaceiro menos esperado virou o jogo, escapou de Lampião e mudou a história do sertão para sempre. Agora deixe seu like, se inscreva no canal e comente de onde você está assistindo. Sangue no Sertão, onde cada história é um caminho para a lenda e cada lenda um pedaço do sertão que não morre. A vida no sertão não era fácil, e para quem cresceu ali, entre o calor ardente do sol e a terra rachada pela seca, o destino de um cangaceiro parecia ser o único caminho possível. Mas não para ele, não para José do Sertão, que, como tantos outros, foi forçado a entrar para o bando de Lampião, após perder a família nas mãos de coronéis cruelmente poderosos. José não era como os outros cangaceiros. Ele não queria a fama de Lampião, nem a riqueza dos coronéis. Tudo o que ele queria era vingança. A dor da perda o corroía por dentro, mas também lhe dava força. Ele não falava muito e sempre preferia se manter afastado do centro das disputas, observando, calculando, esperando pelo momento certo para agir. E aquele momento estava cada vez mais próximo. Quando o bando de Lampião se reuniu para um ataque na madrugada, José foi o único que percebeu o que estava por vir. Ele sabia que Lampião, o homem que todos temiam, tinha seus próprios erros, suas falhas, e que, para quem tivesse a astúcia necessária, ele não seria imbatível. Ele observou Lampião, estudou seus gestos e começou a entender que a força do rei do cangaço estava também em sua confiança excessiva. O plano de José não envolvia uma luta direta, como muitos esperavam. Não, ele sabia que para escapar das mãos de Lampião, precisaria ser mais esperto do que qualquer outro cangaceiro. Ele se aproveitaria da falta de atenção de Lampião, do orgulho do líder e da pressa de conquistar mais território. Mas ninguém sabia disso, nem mesmo Lampião. José estava prestes a provar que, no sertão, nem todos que usam um rifle são cangaceiros de verdade. A noite caiu sobre o sertão, com o som distante de trovões, mas o ar seco não anunciava chuva. Era uma noite quente, abafada, e o acampamento do bando de Lampião estava cercado de silêncio. Todos estavam ocupados com suas próprias coisas, uns limpando suas armas, outros compartilhando histórias, enquanto outros, mais cansados, já dormiam, entregues ao descanso após uma jornada implacável. José estava ali, entre os cangaceiros, mas seu coração batia forte e sua mente estava longe. Ele sabia que aquele era o momento que tanto esperava. Lampião havia se afastado do grupo, talvez para conversar com seus comandantes sobre os próximos passos, talvez para buscar mais poder, como sempre. A verdade é que Lampião estava com os olhos fixos no futuro, acreditando que seu império nunca cairia. José, por sua vez, não via o futuro como Lampião. Ele via apenas o presente. O sertão estava em chamas, e ele não queria ser mais uma peça no jogo do rei do cangaço. Ele não precisava de honra. Não queria reconhecimento. Só a liberdade de viver sem a sombra de um homem tão imenso sobre sua cabeça. Aproveitando a distração do grupo e o clima tenso da noite, José começou a andar silenciosamente, entre as barracas. Ele sabia exatamente onde estavam os cavalos e sabia que o tempo estava contra ele. A fuga não seria fácil, mas ele já havia feito planos suficientes. O som do fogo estalando nas fogueiras, o vento fraco soprando
e o silêncio, pesado, só aumentavam sua tensão. Quando finalmente se aproximou do cavalo, o olhar de José não era de medo, mas de determinação. Ele sabia que uma vez que saísse dali não haveria volta. Lampião e o resto do bando não seriam tão rápidos, nem tão espertos. A fuga começaria naquela noite, e o sertão, mais uma vez, veria um homem escapar das garras de um destino traçado. José puxou as rédeas do cavalo com firmeza. Ele olhou para o céu estrelado, sentindo o vento batendo no rosto, e antes de dar a ordem para o animal correr, sentiu uma coisa que não sentia há muito tempo: esperança. Ele tinha o que nenhum cangaceiro poderia esperar de alguém como ele: a chance de ser mais do que uma sombra. José galopava com tudo o que tinha, sentindo o suor escorrer pelo rosto enquanto as patas do cavalo batiam forte na terra seca. O sertão estava imenso diante dele, e o chão, árido e quente, parecia se esticar sem fim. Mas a fuga não seria fácil. Ele sabia que Lampião não demoraria para perceber sua ausência. O líder do cangaço não era tolo. Aquela noite não era como as outras. O vento não trazia a brisa suave que costumava aliviar o calor do dia. Não, naquela noite o vento parecia como uma lâmina, cortante e implacável. José não teve tempo de pensar sobre o que faria quando o dia amanhecesse, porque sua única preocupação naquele momento era a distância que ainda precisava colocar entre ele e o bando de Lampião. Cada trote do cavalo soava como um golpe de martelo no peito. A cada quilômetro percorrido, o sertão ficava mais profundo, mais imenso, mais solitário. Ele passou por morros secos, por cactos e por árvores retorcidas que pareciam ser a única coisa que resistia ao tempo e à guerra. O céu estava nublado, e a lua cheia parecia observá-lo com um brilho de curiosidade, como se o sertão estivesse esperando para ver o que aconteceria. José estava decidido a se tornar uma lenda do sertão, mas não para os olhos dos outros. Ele queria ser lembrado pela sua coragem, por sua inteligência e, acima de tudo, pela sua capacidade de escapar do que parecia impossível. O cavalo começou a se cansar, mas José sabia que não poderia parar. O líder do bando certamente começaria a caçá-lo ao amanhecer, e quando o dia chegasse, ele teria que estar em um lugar onde Lampião jamais imaginaria. O sertão era imenso, mas ele sabia que o sertão também era traiçoeiro. Conhecia seus rios, suas pedras, suas trilhas e passagens secretas. Era esse conhecimento que em sua mente já o colocava à frente de Lampião. O próprio sertão seria seu aliado, e ele tinha a inteligência para virar o jogo. Enquanto o vento assobiava nos ouvidos de José, ele se permitiu um momento de reflexão. Não havia mais volta. Ele não seria mais um cangaceiro nas sombras de um homem poderoso. Ele agora tinha sua própria história para escrever. Mas, para isso, teria que sobreviver à implacável caçada que estava por vir. E ele sabia que o sertão só deixava viver aqueles que o conheciam e o respeitavam de verdade. A aurora começou a despontar no horizonte, tingindo o céu com tons dourados e vermelhos, enquanto o sertão despertava para mais um dia implacável. José continuava sua jornada, com o suor escorrendo pela testa, mas seu corpo ainda repleto de energia e adrenalina. O cavalo, apesar de cansado, parecia compartilhar de sua determinação. E ambos seguiam através da imensidão do sertão, atravessando os campos secos e as vastas planícies. No entanto, ele sabia que o pior ainda estava por vir. Lampião não era um homem fácil de enganar. O rei do cangaço tinha os sentidos apurados, e como qualquer líder que já havia vencido tantas batalhas, sua astúcia também era afiada como uma faca de caça. José, mais do que nunca, precisava colocar à prova tudo o que sabia sobre o sertão. Não bastava ser rápido, não bastava ser forte. Era preciso ser mais esperto. O sertão, como ele bem sabia, não era um lugar para os fracos ou para os ingênuos. Ali era a inteligência e a resistência que garantiam a sobrevivência. Enquanto galopava por entre os morros e os mandacaros, José já tinha em mente o plano que desenvolvera ao longo da noite. Lampião certamente viria atrás dele, mas ele sabia que o líder do cangaço não agiria sozinho. O bando inteiro sairia à sua procura.
Seriam muitos homens, todos armados até os dentes, e José não teria chance contra todos. Mas sua estratégia era simples: enganar e confundir. Ele precisava jogar o jogo de Lampião, mas com as próprias regras do sertão. A primeira coisa que José fez foi entrar em um leito seco de rio, onde o terreno era mais difícil de ser seguido. O vento ainda soprava forte, ajudando a encobrir seus rastros. Sabia que as marcas de cavalos seriam facilmente identificáveis no chão, então, sem perder tempo, fez com que seu cavalo galopasse por cima de pedras grandes e lugares irregulares, onde seria impossível distinguir as pegadas. Ele também pensava nas possíveis armadilhas naturais do sertão: os buracos no chão, os rios rasos, os arbustos densos onde poderia se esconder. O sertão era traiçoeiro, mas ele sabia como usá-lo a seu favor. Horas depois, a noite caiu, novamente, e o sertão se tornou um lugar mais perigoso do que nunca. José, com os olhos atentos e os ouvidos afiados, não perdeu um único som que se distorcia na brisa seca. A cada barulho distante, ele se mantinha imóvel, seu corpo à margem da exaustão, mas sua mente clara e alerta. Os cangaceiros de Lampião, como ele esperava, começaram a fazer barulho enquanto seguiam a trilha de fuga que ele havia deixado. Eles estavam mais próximos, e o momento de agir estava chegando. Naquela noite, José não ia se esconder, ele ia enfrentar. Seu plano estava mais claro do que nunca. Ele sabia que se conseguisse fazer com que Lampião acreditasse que ele estava cercado, o líder do cangaço tomaria decisões precipitadas. José ia forçar o erro, e seria isso que o colocaria à frente de Lampião. Usando os galhos secos, as pedras e a vegetação, ele construiu armadilhas simples, mas mortais. Se os cangaceiros quisessem segui-lo, eles cairiam em sua própria pressa. Ao anoitecer, o vento soprou mais forte, como se o sertão estivesse preparando o cenário para o último ato da caçada. José se escondeu atrás de um grande rochedo, o coração batendo forte, enquanto os passos dos cangaceiros se aproximavam. Ele sabia que seu destino estava nas mãos de um erro. O erro de Lampião e seus homens, cegos pela vontade de capturá-lo. Quando o bando de Lampião entrou na armadilha, o caos se espalhou como uma tempestade. José, com a precisão de um homem do sertão, usou o momento de confusão para se mover rapidamente. Ele sabia que, enquanto eles estivessem distraídos, ele teria a chance de escapar, mas não sem causar um impacto. Usando o terreno ao seu favor, ele se desfez de um dos cavaleiros mais próximos, usando uma pedra bem posicionada para derrubá-lo de seu cavalo. O grito do homem ecoou pela noite, e nesse momento, todos os cangaceiros se alarmaram, mas José já estava a vários metros de distância, correndo em direção ao vale que ele conhecia bem. Lampião, agora furioso e com seus homens em desordem, tentou se organizar, mas era tarde demais. A confusão estava feita, e José, mais uma vez, tinha se esgueirado das mãos do maior nome do sertão. O que restava era apenas o silêncio do sertão e o som das pegadas que se perdiam na vastidão do deserto. José, porém, não olhava para trás. Ele sabia que a única forma de sobreviver era seguir em frente. O sertão, com toda a sua dureza, era agora seu único amigo. E ele estava prestes a escrever seu nome nas lendas do cangaço, mesmo que ninguém mais soubesse de sua história. A primeira luz do dia já começava a se espalhar pela vastidão do sertão, tingindo o céu de um vermelho intenso. O calor estava tomando conta do ar, e ao longe, José podia sentir o cheiro da terra seca e quente, com o vento cortante que acompanhava a imensidão do deserto. O sertão, como sempre, não fazia concessões. Ele sabia que, embora tivesse conseguido escapar uma vez, o mais difícil ainda estava por vir. Lampião não era um homem que se permitia perder, e agora ele estava irado, com a fúria e o orgulho de um homem que jamais gostava de ser desafiado. E o que era pior, ele tinha um bando de cangaceiros sedentos por vingança. José sabia que o cerco estava se fechando. Ele não teve tempo de descansar, pois ao amanhecer, ouviu os sons distantes dos cavaleiros de Lampião cruzando o sertão em sua direção. Eles estavam mais próximos do que imaginava. O bando de Lampião, com seu poder e sua experiência, já conhecia as táticas do sertão. Mas José tinha algo que o colocava à frente: o conhecimento do próprio terreno.
Ele, mais do que ninguém, sabia como o sertão se movia, como a terra se abria e se fechava, como o vento podia te enganar. A fuga agora não seria mais feita à vista. José precisava sumir no sertão, mas não apenas se esconder. Ele tinha que fazer Lampião acreditar que ele estava muito mais perto do que realmente estava. Usar a mente para virar a situação a seu favor. Ele sabia que Lampião jamais tomaria o risco de avançar sem certezas, e por isso estava jogando com a paciência do rei do cangaço. A estratégia de José era simples. Usando os arbustos e a vegetação seca, ele fez uma série de rastros falsos ao longo de um vale estreito, fazendo com que os homens de Lampião acreditassem que ele estava naquele local. Ele usava o tempo como aliado. Enquanto os cangaceiros se afastavam para seguir uma trilha falsa, José ganhava preciosos minutos. Ele usou o silêncio do sertão a seu favor, e a única coisa que os cangaceiros escutavam era o farfalhar do vento. A armadilha estava sendo montada com calma. José, cansado, mas focado, conseguiu esconder o cavalo em uma área de rochas quebradas e planas, onde o animal ficaria fora de vista. Ele, então, subiu por uma trilha estreita nas pedras, onde os cangaceiros provavelmente não iriam procurar. Lampião e seu bando estavam se aproximando rapidamente, e ele tinha pouco tempo. De repente, a terra tremeu com o som de cascos. José olhou para o horizonte e, a certa distância, viu o bando de Lampião entrando na abertura do vale. A cada movimento dos cavaleiros, o silêncio da manhã era quebrado. José sabia que a hora de agir estava chegando. Ele precisava garantir que, quando os cangaceiros estivessem à sua vista, já tivesse desaparecido para longe. Então, ele fez o impensável. Subiu rapidamente por uma escarpa rochosa e deu um grito seco, imitando a voz de um dos cangaceiros do bando. Sua voz ressoou no vento, ecoando pelas pedras e criando uma falsa impressão de que estava sendo seguido, capturado ou cercado por Lampião. Os cangaceiros, com a mente tomada pela pressa e pela sede de vingança, não pensaram duas vezes e se apressaram ainda mais para se posicionar, acreditando que estavam prestes a alcançar sua presa. O engano funcionou. Os cangaceiros, agora sem perceber, começaram a dividir suas forças, concentrando-se em buscar uma possível emboscada na direção errada. Lampião, com seu olhar astuto, seguiu o bando e ordenou que parassem para investigar. Ele havia caído na armadilha de José, mais uma vez. O próprio líder do cangaço estava sendo guiado por suas emoções e arrogância. Ele sabia que estava sendo vigiado, mas ainda não conseguia prever o movimento de José. Enquanto isso, o cangaceiro que escapava via à distância se estender entre ele e o bando. Lampião e seus homens estavam agora em uma situação complicada, se dividindo e tentando encontrar um rastro claro em meio a tanta confusão. José, com sua calma e paciência, sabia que se mantivesse sua posição no terreno e não se deixasse levar pela adrenalina do momento, teria a chance de sair dali vitorioso. Quando os cangaceiros finalmente se deram conta do erro, o sol já estava alto e o sertão parecia ter se acalmado. José havia desaparecido nas sombras do sertão, mais uma vez usando sua inteligência para virar o jogo a seu favor, deixando para trás a fúria de Lampião e a tempestade de homens sedentos por vingança. O sertão nunca perdoa. Ele engole, ele mata, ele transforma aqueles que dele dependem em sombras daquilo que eram. E José, após mais uma escapada bem-sucedida, não podia negar o peso de sua solidão. Ele sabia que havia feito a escolha certa ao fugir das mãos de Lampião, mas o vazio que ele sentia enquanto cavalgava sozinho pelo sertão era como uma faca afiada que cortava o coração. Durante os dias seguintes, enquanto cruzava os campos áridos, José refletia sobre a vida que tinha deixado para trás. O sertão não tem misericórdia, e ao contrário do que muitos pensam, a liberdade no sertão também tem seu preço. Ele se afastou de tudo, dos cangaceiros, de Lampião, da vingança. Mas no fundo sabia que a escolha que fizera não o libertaria da eternidade do sertão. Ele passava os dias fugindo, mas também observando, tomando cuidado com cada passo que dava. O vento quente e as vastas planícies eram seus aliados, mas a solidão era sua companhia. Ele sabia que, enquanto avançava pelo sertão,
deixava para trás não apenas o bando de Lampião, mas também sua própria história. Ele não era mais o jovem cangaceiro que tinha entrado para o bando buscando vingança. Agora, ele era apenas um homem perdido, procurando por algo que nem sabia se ainda existia. As noites eram as mais difíceis. Enquanto o sertão se calava sob a luz da lua, ele sentia o peso de sua decisão. Cada grilo, cada som da noite, parecia recordar-lhe de que a luta nunca acabaria. Ele havia escapado de Lampião, mas o que viria depois? Seria um homem livre ou um homem perdido? O sertão engole todos de igual forma, mesmo os que têm coragem de enfrentar suas lendas. Mas o sertão também tem suas maravilhas. Ao longe, José avistou a linha de montanhas rochosas que o guiariam até uma nova jornada. Ele sabia que ali poderia descansar um pouco, se reorganizar. O vento do sertão fazia o ambiente parecer um inferno, mas ele também trazia um frescor de esperança, um sinal de que a luta não estava perdida. Ele não poderia se dar ao luxo de parar, mas seu coração, ainda mais pesado pela solidão, parecia querer dizer o contrário. Ele queria descansar, mas sabia que não poderia. Cada quilômetro percorrido aumentava o peso de sua fuga, mas também diminuía as chances de ser encontrado. E enquanto a linha do horizonte se estendia até onde a vista alcançava, José pensava em sua mãe, em seu pai, e nos dias de infância em que a vida parecia mais simples. Ele lembrou-se das noites ao redor da fogueira, quando as histórias de cangaceiros eram contadas como se fossem lendas. Agora, ele estava dentro de uma delas. O sertão o havia feito um homem novo, um homem que não sabia se era herói ou vilão, mas que, naquele momento, apenas precisava sobreviver. Mais uma vez ele tomou seu rumo, com a mente ainda em conflito. O sertão estava mais vivo do que nunca, mas ele também sentia o peso da realidade em cada passo. Mas o sertão nunca esquece. Ele lembra de quem passa e o que José não sabia é que mesmo sozinho, o sertão já estava desenhando sua próxima parte na história. Ele não podia saber, mas aquela solidão, naquele instante, se tornaria o combustível para a lenda de José, o cangaceiro que escapou das mãos de Lampião. A paisagem do sertão parecia se estender sem fim, mas por mais distante que fosse, José sabia que o fim estava mais perto do que ele imaginava. A fuga, que parecia tão cheia de liberdade, agora se tornava uma prisão silenciosa. A cada dia que passava, ele sentia a caçada de Lampião se aproximando, como uma tempestade silenciosa prestes a explodir. Lampião, com sua astúcia e suas forças, não se daria por vencido tão facilmente. Ele sabia que José, ao escapar, havia desafiado sua autoridade e nada irritava mais o rei do cangaço do que um desafio não resolvido. José havia escolhido o caminho mais árduo, a solidão do sertão. Mas agora, com a fúria de Lampião nas costas, ele sabia que não havia mais espaço para fugas fáceis. Ele não poderia mais se esconder nas sombras da noite. Os homens de Mintindutin, Lampião eram muitos, e sua rede de caçadores estava espalhada pelo sertão inteiro. O cerco estava se fechando e ele sabia que o confronto final estava chegando. Enquanto cavalgava pelas montanhas secas, José sentiu a pressão do calor do sertão e o peso da angústia em seus ombros. Ele sabia que a qualquer momento poderia ser cercado, e essa ideia lhe dava um nó na garganta. Mas ele também sabia que, ao menos, não seria mais um cangaceiro nas sombras de Lampião. Ele havia criado seu próprio caminho, feito suas próprias escolhas, e se tivesse que lutar, o faria com a fúria do sertão correndo em suas veias. À noite, novamente, desceu sobre o sertão, mas José não conseguia descansar. Ele montou um acampamento improvisado e, com o fogo fraco iluminando a face cansada, se perdeu por alguns momentos em seus próprios pensamentos. O céu coberto de estrelas parecia mais um testemunho silencioso de sua luta. A luta que ele já não sabia mais se era contra Lampião ou contra ele mesmo. O vento cortante não trouxe alívio, mas sim a sensação de que o sertão estava se preparando para uma grande mudança. José, como um homem marcado, sentiu que estava prestes a tomar uma decisão importante, a última decisão. Ele já não sabia quanto mais poderia fugir, mas sabia que deveria fazer uma escolha agora. O que ele queria da vida? A vingança? A liberdade?
Ou seria apenas o fim de uma jornada que o levou até o limite do sertão e da sua própria coragem? Quando o sol nasceu, José montou seu cavalo com mais decisão do que nunca. Ele sabia que se fosse para morrer, morreria com a cabeça erguida e não mais fugindo como um fantasma. Ele partiu para o próximo ponto, mas a cada passo seu corpo e alma diziam que aquela seria a última jornada. Ele havia aceitado o que o sertão lhe oferecia, ou a morte ou a sobrevivência, mas nunca mais a vergonha de ser apenas um seguidor. A caçada de Lampião agora o caçava de volta, mas José estava pronto para o confronto. Ele sabia que, Lampião imbatível para muitos, teria que encarar a mesma solidão que ele havia vivido. O sertão já estava moldando o destino dos dois, e ele não poderia mais evitar o que estava por vir. Quando as primeiras sombras da tarde começaram a cair, José avistou um ponto distante, uma formação rochosa, onde o terreno ficava mais difícil. Ele sabia que Lampião se aproximava, e a luta que viria não seria mais uma fuga. Não seria mais o desejo de escapar. Agora seria o confronto entre dois homens, entre dois destinos. E o sertão, com seu silêncio ensurdecedor, aguardava ansiosamente o desfecho da maior caçada da história. O vento cortava o sertão com uma força inesperada. José já estava cansado, a pele marcada pelo sol implacável, os olhos fixos no horizonte. Ele sabia que Lampião estava mais perto do que nunca, mas o que o sertão lhe havia ensinado, ele não poderia esquecer. Nada é previsível no sertão, e aqueles que caçam também são caçados. José, montado em seu cavalo, atravessava a terra rachada. Seus pensamentos eram rápidos como os passos de seu animal. A cada cavalo que pisava na terra seca, o vento levantava a poeira, e ele sentia a pressão aumentar. O momento final se aproximava. Ele sabia que não teria uma segunda chance. Lampião nunca o deixaria escapar novamente, e a fuga não seria mais uma opção. Enquanto o sol começava a se esconder atrás das serras distantes, José avistou uma sombra à sua frente. Ele parou o cavalo, sentindo a tensão no ar. Os caçadores de Lampião estavam próximos, e o cheiro da proximidade da batalha era inconfundível. A perseguição que durava dias agora chegava ao fim. O sertão parecia se acalmar, mas a luta estava prestes a começar. José procurou um lugar mais alto, uma rocha grande que pudesse oferecer uma visão melhor. Ele sabia que, no sertão, quem tem a vantagem da altura tem a vantagem da vida. Seu plano era simples: atacar primeiro, desorientar e sair. A astúcia seria sua maior aliada. A força de Lampião, por mais temível que fosse, não seria o suficiente contra alguém que sabia usar o sertão a seu favor. Lampião e seu bando avançavam como uma massa imensa de homens e cavalos. José não os via ainda, mas podia sentir o cheiro da batalha se aproximando. O cheiro de sangue no sertão, de algo que estava prestes a ser resolvido de uma vez por todas. Ele montou a emboscada de maneira cuidadosa. Ele usaria o terreno a seu favor, esconderia sua presença até o último momento. Cada detalhe importava. Um grito errado, um cavalo mal posicionado, e todo o plano poderia ruir. O que José não sabia era que Lampião já o esperava. O rei do cangaço sabia que depois de tantos dias não poderia se dar ao luxo de ser enganado. Ele havia aprendido a confiar em seus instintos e sabia que algo não estava certo. Ele havia caçado José, mas também sabia que no sertão, até o caçador mais experiente pode ser surpreendido. José ao longe viu uma movimentação. Lampião estava mais perto do que ele imaginava. O som das patas dos cavalos ecoou nas pedras secas, o cheiro de poeira era inconfundível. O jogo de paciência e astúcia estava prestes a virar. Lampião e seus homens avançaram em direção à armadilha de José. E nesse momento, José sentiu que o sertão o estava engolindo. Mas ele não hesitou. Com um movimento rápido e silencioso, ele disparou o primeiro tiro, atingindo um dos cangaceiros mais próximos. O som da bala ecoou pelo sertão, e antes que o bando tivesse tempo de reagir, ele desapareceu entre as pedras. O caos começou a se espalhar, e Lampião, com seu olhar implacável, percebeu o que estava acontecendo. José estava jogando o jogo de forma diferente. Ele estava usando a própria natureza contra eles. A troca de tiros foi intensa.
Mas José, com seu instinto afiado, se mantinha um passo à frente. Ele não queria a morte de Lampião. Ele só queria sua liberdade. Cada disparo, cada movimento era calculado. E ele sabia que, por mais que fosse bom em batalha, o verdadeiro truque estava na inteligência e no uso do terreno. O sertão estava vivo, e ele sabia como fazer os ventos e a poeira se tornarem seus aliados. Lampião, furioso, gritou para seus homens se espalharem, mas já era tarde. José já havia tomado as rédeas da situação, e enquanto Lampião tentava reorganizar seu bando, o sertão já havia se encarregado de misturar a luta com o silêncio. José desapareceu novamente, deixando para trás a confusão, a poeira e a fúria de um bando que não sabia mais como reagir. Lampião sabia que havia sido enganado. A caçada havia virado uma caça ao próprio líder do cangaço. E no meio do sertão, onde apenas os mais astutos sobrevivem, José, o cangaceiro que escapou das mãos de Lampião, havia mais uma vez se tornado uma sombra intocável. Os dias passaram, e o sertão, com seu calor sufocante e seu vento impiedoso, parecia mais calmo do que nunca. José, agora longe das garras de Lampião, sentia o peso da solidão, mas, ao mesmo tempo, uma sensação de liberdade como nunca antes. O sertão, em sua imensidão, não era apenas um lugar de sofrimento. Ele era também um terreno onde homens como José podiam reinventar seu destino, longe da sombra de um líder imbatível. José sabia que sua fuga, por mais que fosse lenda, não seria eternamente lembrada pelos grandes. Mas no coração do sertão, onde as histórias se espalham como sementes ao vento, ele se tornaria uma figura reverenciada, uma lenda que se entrelaçava com o próprio sangue do sertão. Os homens que o procuraram, os que o caçaram, nunca saberiam realmente como ele escapou, nem o preço que o sertão cobrava por sua liberdade. A vida no sertão, agora que ele estava livre, era dura. José, não, queria mais ser um cangaceiro. Não queria mais estar à mercê de ninguém. Ele havia feito sua escolha. Quando o sol se punha e o vento levantava a poeira do deserto, ele cavalgava. Não por vingança ou medo, mas por algo mais simples e profundo, pela sua própria sobrevivência. O sertão, com seu brilho quente, exigia mais do que coragem. Ele exigia resiliência. Durante meses, José vagou pela terra seca. Ele não se tornou um líder de bando, nem uma figura central nas histórias que se contavam. Mas algo mais importante estava acontecendo. O sertão, aos poucos, estava gravando seu nome nos corações daqueles que ainda viviam por ali. Não como um cangaceiro, mas como um homem que fugiu da maior lenda de todas e sobreviveu. Lampião, com sua fúria, não desistiu de encontrar José. Sua raiva era como fogo, e ele não se acalmava facilmente. Mas José, como sempre, se manteve à frente. O estrategista da fuga havia aprendido a usar as artimanhas do sertão a seu favor. Ele nunca foi o melhor atirador, nem o mais forte, mas sua mente afiada o fez mais perigoso do que qualquer cangaceiro armado. Ele deixou pistas falsas, usou a vegetação e o terreno a seu favor e sempre foi um passo à frente. Lampião, embora imponente e poderoso, não conseguiu entender que, às vezes, não era a força, mas a astúcia que definia quem dominava o sertão. Eventualmente, o nome de José se tornou uma lenda viva no sertão. Ele passou a ser conhecido como o homem que escapou das mãos de Lampião e fez sua própria história no sertão. Muitos o procuraram tentando descobrir seus segredos, mas José nunca quis ser encontrado. Ele sabia que se alguém o encontrasse, o sertão o consumiria de novo, e ele perderia o que havia conquistado, sua liberdade. Quando o sol se punha e as sombras do sertão começavam a crescer, José olhava para o horizonte. Ele sabia que sua luta havia sido difícil, que a sobrevivência no sertão exigia mais do que força, mais do que bravura. Exigia sabedoria. Ele havia conseguido, mas a história que o sertão estava escrevendo não se encerrava com sua fuga. Ela continuaria em cada poeira que o vento levantava, em cada história contada ao redor de uma fogueira. E assim, o nome de José, o cangaceiro que escapou das mãos de Lampião, se tornaria mais do que uma história de resistência. Seria uma lenda para aqueles que ainda viveriam sob o peso do cangaço, para os filhos do sertão que, ao ouvirem essa história,
Saberiam que o sertão, por mais implacável que fosse, sempre daria uma chance para aqueles que tivessem coragem e astúcia para se reerguer.